Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao ensino presencial com mediação tecnológica. E também venham para o componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês na aula de número 14, que trata de revisão e avaliação. Então, fiquem bem atentos e atentas e vamos iniciar a nossa revisão. Iniciamos a nossa unidade 2 falando de um tema político, e esse tema é o populismo. A política populista, ela é marcada pela ascensão de líderes carismáticos que buscam sustentar a sua atuação no interior do Estado e através de um amplo apoio das maiorias. E trouxemos para vocês o conceito de populismo. Populismo, portanto, é um conceito que é contestado, mas é utilizado para se referir a um conjunto de práticas políticas que se justificam no apelo ao povo, geralmente contrapondo este grupo a uma elite. Não existe, gente, uma única definição do termo, no caso populismo, que surgiu lá no século XIX, mas tem obtido, desde então, diferentes significados até os dias atuais. No caso do Brasil, que é o populismo na América Latina, essa palavra ela é utilizada para se referir a um período que se estendeu de 1930 a 1964. Alguns políticos aqui no Brasil se destacaram dentro desta forma de governar. Um deles é Getúlio Vargas, outro, Juscelino Kubitschek, também conhecido na história como JK. E também podemos citar João Goulart, que são encarados como símbolos populistas. E na América Latina, nós também tivemos representantes desta forma de governo. Falamos de Getúlio Vargas, aqui no Brasil, que governou durante 2 períodos, que foi de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Na Argentina, podemos citar Juan Domingos Perón, o peronista, lá do Juan Perón, que também governou a Argentina por 2 períodos, de 1946 a 1955 e de 1973 a 1974. Tivemos também outro exemplo de um governo populista lá na Colômbia, com Gustavo Rojas Pinillas. Este governou lá na Colômbia entre 1953 e 1957. Todos esses são representantes do populismo aqui na América Latina. E quais são as características gerais do populismo que esses governantes aqui aplicaram aí em seus países? Como características, nós podemos dizer que a liderança política é baseada no carisma do clientelismo, pois o papel do líder desempenhado pelo político populista sustentava-se tanto no seu carisma quanto na rede de favores desenvolvidas a partir deste governo. Outra característica é o frágil sistema partidário, pois o poder político concentrava-se na mão de uma única pessoa, que era o líder, e não nas instituições sociais. Uma das condições ou das contradições mais marcantes desse sistema de governo, que é o populismo, são justamente em pregar a aproximação ao povo. Isso é uma característica e uma contradição ao mesmo tempo marcante, mas estabelece mecanismos de controle que não permitem o aparecimento, olha só, de tendências políticas
contrárias ao poder vigente. Isso é muito marcante dentro do populismo. Podemos reconhecer que tivemos um projeto populista deliberado com repercussões na excessiva polarização política e nos discursos de ódio. Isso são consequências aí que estão aqui refletindo na nossa sociedade. Também a negligência a grupos sociais minoritários, censura à redução de liberdade de expressão e desmonte das políticas públicas, ou seja, um processo crescente de fragilização das instituições democráticas no país. E quem nos traz isso é o doutor Pedro Cavalcante. Falamos também na unidade 2 de movimentos sociais. Sim, movimentos sociais que têm aí suas principais características como pessoas, grupos sociais organizados para lutar em prol de um objetivo. Por isso, eles devem ser estudados sobre uma perspectiva muito mais amplas. E as características desses movimentos sociais brasileiros, elas variam muito. E tudo isso, gente, em certos casos, houve pouca participação política, como é o caso aqui da Amazônia, que é o que nós tratamos aqui na nossa unidade 2. Contudo, esses movimentos foram impulsionados não por razões de ordem política ou econômica, mas sim e também religiosa. Algumas rebeliões aqui na nossa Amazônia não chegaram a impulsionar por razões deliberadas, né? Mas elas conseguiram atingir, em parte, seus objetivos. Aconteceram rebeliões durante o Império, foi no primeiro reinado, e também nos anos que se seguiram. Ou seja, as primeiras e as principais rebeliões ou movimentos sociais na Amazônia, elas estavam aí contra o poder imperial vigente e suas negligências. E também podemos dizer que esses movimentos sociais, eles eram principalmente comandados pelas camadas sociais mais simples, as pessoas mais humildes é que promoveram essas mudanças sociais, repetindo mais uma vez, contra o poder imperial e suas negligências. Ok? Vamos continuar aí na nossa aula falando de um movimento social muito específico que aconteceu aqui na nossa Amazônia, que foi a cabanagem. A cabanagem foi uma grande rebelião popular que eclodiu na província do Pará em 1835. Foi assim denominada porque dela participou aquela parte da população que agora há pouco nós citamos e que foi muito citada em nossas aulas, que são as camadas populares. Nesse caso da cabanagem, foi aquelas pessoas que viviam à beira dos rios e que eram chamados de cabanos. Por isso se chamou cabanagem. E essas pessoas eram negros, mestiços, indígenas que se dedicavam a atividades de exploração e de produtos da floresta, que se revoltaram diante de uma situação de miséria a que estavam submetidos. Por isso, eles se organizaram, se movimentaram contra essa condição miserável que o governo imperial da época impunha. Daí o nome cabanagem. E continuando falando sobre movimentos sociais na Amazônia, falamos também de um outro período, que é o período da ditadura civil-militar, que trouxe aí grandes projetos que refletem até os dias atuais. Mudanças provocadas na Amazônia pela intervenção do mundo capitalista, mais especificamente dos ciclos econômicos, que envolveram e que moldaram a região. Um desses ciclos, muito bem conhecido por todos nós, porque teve grande influência aí na nossa sociedade amazônica, é o ciclo da borracha. Um ciclo da borracha fizeram com que a Amazônia se modificasse profundamente. A economia do látex quebrou o isolamento e buscou integrar a região ao mercado internacional. Isso, de certa forma,
aconteceu. Mas a tese que nós apresentamos aqui para vocês em nossa aula sobre os movimentos sociais na Amazônia destaca também a presença de agentes governamentais e suas políticas a partir dos anos de 1960 em uma relação direta com o aparecimento de diversos grupos e movimentos sociais organizados e resgata os elementos políticos, econômicos e sociais empreendidos na região. Então, os movimentos sociais, a partir da década de 1960, já fazem aí esse resgate, que, por exemplo, tinha aí os projetos de desenvolvimentistas do governo civil, do governo militar ditatorial que estava vigente na época. E o primeiro passo aí que eles queriam era integrar a Amazônia, a região, no caso amazônica, ao restante do país. O segundo era ocupar a Amazônia de forma ampla e sistemática e, por fim, extrair suas riquezas da maneira mais eficiente possível. É interessante e importante frisar o conceito de propriedade privada aqui na nossa região amazônica. Este era um conceito abstrato e distante na região, lá naquela época a que nós estamos referindo, lá dos anos de 1960. Tem dois autores, Chaves e Barros, que trazem para nós o seguinte: eles avaliam que a presença governamental neste período aí dos anos de 1960 deixou marcas deletérias sobre o espaço e os povos amazônicos, cujos impactos intensificaram-se nos ecossistemas regionais e na organização sociocultural da Amazônia. Sim, deixaram muitas marcas deletérias sobre os povos, sobre as pessoas, sobre os grupos sociais na Amazônia. Mas esses grupos sociais continuaram se organizando e se movimentando em prol de melhorias para si coletivamente. E um agente aí que ajudou muito nesses movimentos sociais da Amazônia foi a Igreja Católica, que teve um papel crucial na formação dessas organizações no Brasil contemporâneo. Claro, já passamos aí da década de 60, né, com as intervenções governamentais, e agora, a partir da contemporaneidade, a Igreja Católica teve um papel fundamental na organização dos movimentos sociais na Amazônia. Em especial, nós podemos citar um movimento da Igreja Católica, que foi a Comissão Pastoral da Terra e o Conselho Missionário Indigenista, conhecido como CIMI. É uma herança que temos até a atualidade como forma de organizar, de buscar melhorias e de reivindicar direitos aos povos amazônicos, como no caso do CIMI, especificamente aos povos indígenas. Mas os indígenas brasileiros, eles só começaram a se articular de forma própria e independente como movimento social organizado a partir da década de 1970, pelo que outro autor aí, que é Maria da Glória Gon, denomina, no caso é uma autora, tá, gente? Denomina de movimento parindígena, de organização pluriétnica em defesa de direitos dentro do Estado brasileiro. Pluriétnico é porque Gon entende os povos e as diversas etnias que habitam aqui na nossa Amazônia e que também estão se organizando em busca de direitos, de melhorias coletivas, como aqui já dissemos. Também podemos citar, na atualidade, o movimento pela sobrevivência da Transamazônicas, o MPST. E também podemos citar o movimento pelo desenvolvimento da Transamazônica e do Xingu. Muita coisa existe, muita coisa acontece ainda nessa nossa Amazônia em prol de populações carentes
em prol de populações minoritárias. Lembrando sempre que quando nós falamos em segmentos sociais, em populações minoritários, não estamos querendo dizer e não dissemos que são em menor quantidade, mas que têm menor capacidade de representatividade, ou seja, não possuem representantes nas esferas de poder que estejam ali prontos para lutar, para reivindicar por seus direitos. Embora, na atualidade, esses exemplos começam a frutificar. A organização social que acontece a partir dos anos de 1970, de forma pluriétnica, como menciona Maria da Glória Gon, começa a ter reflexos, resultados na atualidade, quando temos, por exemplo, indígenas nas esferas governamentais, que claro que eles estão lá administrando o país, administrando o seu estado, administrando a sua comunidade ou seu município, em cargos governamentais, como vereadores, deputados, ministros, mas também estão lá como representantes indígenas e não esquecem da necessidade, por exemplo, desse segmento social, que até então chamamos de minoritário, porque tiveram, né? E ainda tem, gente, ainda tem pouca representatividade, mas percebam que eu quero deixar claro para vocês aqui, quando falamos de movimentos sociais na Amazônia, principalmente citando o exemplo dos indígenas, que esses espaços de representação estão se ampliando. É por isso que nós queremos dizer para vocês também que uma das características muito importantes dos movimentos, dessas lutas sociais aqui na Amazônia, está vinculado também às redes sociais. Sim, atualmente, outro caminho, outra forma de reivindicar, outro espaço de se fazer presente são as redes sociais. Não é porque eu pertenço ou você pertence, eu digo eu, entre aspas, claro, né? Mas não é porque o indivíduo pertence a uma determinada etnia indígena, a um determinado povo, que ele não vai se apropriar de recursos tecnológicos disponíveis na sociedade. Sim, ele vai se apropriar e se apropria, porque esta é uma nova característica dos movimentos sociais da Amazônia, esta presença nas redes sociais, onde todos se fazem ver, onde todos podem ter voz de forma responsável, expondo, falando, reivindicando direitos, né, e buscando espaço. Essa visibilidade nesse espaço digital, que são as redes sociais, é sim uma característica dos novos movimentos sociais na Amazônia, que está relacionado à utilização de ferramentas digitais de comunicação via rede mundial de computadores. Passamos aí por diversas etapas desses movimentos sociais pela Amazônia, desde a época do Império, passando pela época da ditadura militar, nos anos de 1960, com seus projetos desenvolvimentistas, pela década de 70, quando a igreja começa a organizar esses movimentos sociais, chegamos à atualidade com as redes sociais e a Amazônia e os seus movimentos sociais, suas populações, reivindicações estão presentes mais uma vez. E isso é muito importante. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.